Bem-vindos ao nosso 5º episódio. Nós somos a BancaCast e aqui nós falamos de empreendedorismo cristão. Nós acreditamos e vivemos em 4 principais pilares: Deus, saúde, família e negócios. Antes de apresentarmos o nosso convidado muito especial de hoje, internacional, convidado, nós vamos falar da banca. Nós temos o episódio anterior que você pode acompanhar. Inclusive, esse episódio da saúde foi bem bacana, né? Para você que não acompanhou, nós falamos sobre o nosso convidado trouxe os 7 benefícios sobre a corrida. Ele, participante da última maratona de Curitiba, ele trouxe aí os 7 conceitos, né? 7 lições aí que a gente pode aplicar. Então, para você que não acompanhou, o nosso link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar não só esse 4º episódio, como também os anteriores. E quais são as nossas redes sociais, produção? Aonde nós estamos? YouTube, Instagram e TikTok. Maravilha, então vamos lá. Lindo, Jack, sejam muito bem-vindos. O pessoal aqui já conhece vocês, mas tá aí, considerações iniciais com vocês. O episódio de hoje promete, hein? Valeu, Matheus, a gente tá bem. Até o Matheus fez uma pergunta aqui no início, se eu estava ansioso. Eu tô sim um pouco ansioso. É um bate-papo muito rico, muito espiritual. Eu acredito que ele permeia aí os 4 pilares da banca. Tem muita experiência de fé, muita vivência, empreendedorismo, e estou bastante empolgado aí, tem bastante assunto legal e tenho certeza que você em casa você vai gostar bastante. Jack. Bom, eu tô, para resumir, impressionado, na verdade, com a coragem e com a fé desse convidado, né? E é isso. Isso que foi só um pouquinho que a gente... Foi só um pouquinho, que a gente explanou, né? Impressionado mesmo. Pessoal, nosso convidado de hoje é o pastor Cláudio Cubas. Pastor, que honra ter o senhor aqui com a gente. E um fato interessante, né? A gente foi comentar o currículo dele, ele falou assim: meu currículo é na prática. Meu currículo é na ação. Pastor, que honra ter o senhor aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. O pastor Cláudio, ele está em Moçambique há 5 anos fazendo missão. Também já fez missão em Guaraqueçaba, também 5 anos, e também teve uma passagem pelo Espírito Santo, né? E ele é casado há 23 anos com a Juscelia, pai do Samuel, da Arielle e do caçula do Christopher. Pastor, novamente, que honra ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Vai ser, com certeza, muita experiência, vai ser muito edificante, assim como já foi o nosso encontro mais cedo. E deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar aí, vamos conversando. A palavra é com o senhor. Amém. Eu que quero agradecer, né? Eu entendo que essa é uma oportunidade riquíssima, né? Porque nós podemos contar um pouco das experiências do campo missionário, né? E eu entendo que tem tudo a ver com o projeto de vocês, com a ideia de vocês. Então, eu que quero agradecer pela oportunidade que vocês estão me proporcionando de poder fazer parte desta banca neste dia. Que maravilha. Que Deus possa abençoar todos que nos acompanham e que nós possamos tirar desse episódio muitas experiências de vida e que através desse episódio todos que acompanham aí nas redes sociais também sejam impactados e sejam ricamente abençoados. Amém. Com certeza serão, né? Dentro do nosso projeto, esses dias me perguntaram, né? Bom, vocês já gravaram 4 episódios? Quando que vocês vão falar de empresa, problema de empresa? Quando que vocês vão trazer ali a vida real do empreendedorismo? E aí, no momento ali, eu fiquei em silêncio, mas depois eu fiquei refletindo, né? Sim, a gente vai trazer essas situações, mas o que adianta a gente correr, se não tiver Deus em primeiro lugar, se a gente não ter saúde para poder desfrutar dessa riqueza, dessa oportunidade de empreender e gerar riqueza. E, além disso, vamos correr, vamos conquistar tudo isso
para gastar com quem, para usufruir com quem, se a gente não tiver família e não tiver as pessoas que a gente ama por perto, né? Então, naquele momento eu fiquei em silêncio quando me perguntaram, mas me veio a reflexão e faz total sentido. Se não tiver alinhado, não tem por que ter negócio. Na verdade, se não tiver isso, a gente não sabe nem para onde correr, né? Não sabemos nem para onde correr. Não tem sentido, né? Então vai correr para onde? Pessoal, o nosso episódio de hoje promete. Antes eu vou falar do nosso patrocinador de hoje. Mais uma vez, a For You Brands, empresa especializada na personalização e distribuição de itens térmicos. Vocês já ouviram a gente falar aqui dela algumas vezes. As demais informações também a gente vai deixar aqui abaixo do vídeo. Inclusive, pastor, esse presente da caneca é para você, também para o Samuel. É um presente da For You Brands por fazer parte aí do nosso 5º episódio, tá bom? Pastor, então vamos lá. E aí, estão mais calmos, estão mais tranquilos? Como vocês estão? Né? Estão ansiosos? Pastor, o que é missão? Por que Moçambique? Para o pessoal que tá chegando, conta um pouquinho assim do início, da trajetória do senhor para até chegar nessa etapa em que o senhor está hoje. Ok. Missão, simplificando, vamos assim dizer, anunciar as boas novas, né? Missão é anunciar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? Mudança de vida, transformação, né? Por que Moçambique? Eu não tive a oportunidade de nascer como muitos que talvez estão nos acompanhando, e alguns ainda também não tomaram essa decisão, quem sabe, né? Eu não tive a oportunidade de nascer num lar evangélico, né? Venho de uma vida um pouco complicada, mas lá no início da minha fé Deus já falava a esse respeito, missão. E falava muito claro, inclusive sobre África. Mas eu achava esse um projeto muito distante, né? Por ser um continente bem distante de nós, por custos, por cultura, enfim, por vários fatores que a gente entendia que impossibilitavam de nós estarmos lá. Mas Deus tem seus propósitos, Deus tem sua maneira de trabalhar, né? E aprove a Deus aplainar os caminhos, porque Ele tinha um propósito de que nós estivéssemos lá. Como você bem mencionou, nós já tivemos algumas experiências, não fora do nosso país, mas de missões, né? Onde tivemos a oportunidade de trabalhar por um determinado tempo no Triângulo Mineiro, né? Depois trabalhamos ali em Guaraqueçaba, que é uma cidade do nosso litoral paranaense, né? E ali tínhamos um grande trabalho também. Retornamos e aprove a Deus, então, nos chamar e nos enviar, né? Lá para o continente africano. Por que a África? Porque era um projeto de Deus. Nós estamos lá, primeiro, porque o ID é um imperativo, né? Para toda a humanidade. E nada melhor do que fazer o bem para o nosso próximo, né? Nós vivemos hoje em um mundo tão conturbado, dominado, né, por tanta maldade, dificuldade, desamor, desunião. E eu pessoalmente, me sinto realizado em poder fazer o bem para alguém. Tá entendendo? Então, nós estamos hoje lá no continente africano, e aonde temos vivido algumas experiências extraordinárias, né? A situação é uma situação, eu diria assim, caótica e distante da nossa realidade. E eu digo que me sinto realizado porque quando você se depara com uma pessoa que não tinha perspectiva de vida e de repente você vê ela com uma nova visão, não tem preço. Então, é isso que nós estamos lá. Eu estou, claro, primeiro, por obedecer o ID de Deus, que é um mandamento. Obediência. É obediência, né?
que é um dos caminhos da bênção em todos os sentidos da nossa vida. Se você quer ser abençoado, né, o pilar dessa banca, os pilares, dentre os pilares está lá Deus, né? E se você quer de fato ser abençoado, é obedecendo a Deus, né? Então nós resolvemos obedecer, entendendo que era um projeto dele, que era um propósito dele, esse ir. Então, primeiramente, estamos lá por obediência. Obediência. Deve ser um desafio, né? É um desafio. E falando em desafio, pastor, eu acredito que o senhor contextualizou, né, a questão da missão. Como que foi esse choque de realidade, né? Sair do Brasil, né, de uma cidade, um lugar que tem uma infraestrutura maior, acesso, saúde e tudo mais, e você se deslocar para um outro país, talvez com uma língua, né? O senhor comentou que as tribos, né, que vocês chamam, eles têm a sua língua própria, os dialetos, exatamente. Como que foi esse choque cultural, a adaptação com a família, os desafios ali do senhor com a família? Como que foi esse processo, assim, até para quem está em casa entender um pouquinho da parte de ação, né, do missionário lá no campo? É um choque de realidade, né? Muito grande. E muito grande, com certeza. Por quê? Eu, sem exagerar, vamos assim dizer, nós aqui no Brasil, eu diria que nós estamos aí uns 100 anos em certas situações ali, né? Então, é um choque de realidade muito profundo, né? Uma experiência que, né, e igual foi apresentado, eu tenho 3 filhos, né? Um adolescente, né, tudo, quer dizer, tenho o meu pequeno que tem 9 anos, né? Mas para eles foi porque não tem nada dessa realidade que nós temos aqui dentro, no Brasil, nada. Não tenho o que eu possa apresentar para vocês aqui que seja parecido, que chegue perto. Nem o Nordeste. Não, que seja daquilo um que nós temos. Atrativo. Quer cruzar a rua, né? por exemplo, tomar um café, comer um pãozinho quente ali, um pedacinho de bolo. Não tem essas facilidades assim. Até isso, não, nada não. disso. Quem dera tivesse Pegar um cineminha. nem pensar. Quem dera tivesse lá um bolinho. Eu gosto muito de bolo de morango. Né? Já pensou um bolinho recheado, uma coisa. Panetone. Panetone, fim do ano. Né? Um espetinho. Eu, particularmente, gosto muito do panetone. Nós não temos acesso ao panetone. O espetinho tem de imbéua. Imbéua. Para você que está em casa aí, você pesquisa lá o que é imbéua. Na verdade, dá pro diretor colocar uma foto depois, O diretor vai colocar uma foto para você ver, que é o espetinho de imbéua. A gente vai comentar sobre isso. Pastor, mais uma definição. O que é missão? Como que a gente pode definir de fato a missão? Ir lá levar o evangelho, vai até esse ponto ou tem mais... Missão é transformar vidas. E quando eu falo de transformar vidas, não é só no sentido espiritual. O evangelho é transformação, mas ele é transformação num todo. Né? Não é só no sentido espiritual. Porque você se depara com muitas pessoas que elas já desistiram da vida. Elas não têm perspectiva de vida, elas não querem mais viver devido às circunstâncias, devido às situações. Você se depara no dia a dia, e isso não é só lá. Aqui mesmo, no dia a dia, você se depara com pessoas que desistiram da vida. Né? Então, não é simplesmente chegar lá, porque ela desistiu da vida por algum motivo. Então, não é simplesmente você chegar lá e dizer Jesus te ama e tudo bem. Né? Ela envolve uma série de situações. Você precisa estar pronto para ouvir, para aconselhar, para agir, para, né? É ação. Né? Missão, quer dizer, né? É ação. Né? Quer dizer, é algo transformador, se é assim que eu posso expor. Então, missão é transformar vidas. E quando digo, repito, não é transformar no sentido espiritual, fazer uma pessoa se tornar religiosa.
Bom ponto. Entendendo? Não é fazer ela se tornar. Não. Missão é eu ir lá e falar que sou membro da igreja tal e vem para cá e tal, e você vai se identificar agora e vai dizer que você é da igreja tal. Missão não é isso. Né? Missão, como eu disse, é você falar do poder transformador, regenerador de Jesus Cristo. Né? Não ir lá pregar uma placa de igreja, pregar religião. De jeito nenhum. É você ir em nome de Jesus, sim, sem dúvida. Mas ir lá com atitudes. Entende? E mudar de verdade. Aquela pessoa precisa ter uma nova visão. Uma nova visão num contexto geral, tanto no sentido de vida espiritual, porque todos nós, independente de cristão, de que você tem uma visão espiritual. Sim. Né? Então, quer dizer, você precisa ir além disso tudo. Isso é a missão. E a questão do evangelho, né, pastor, que o senhor comentou muito bem, né, é poder de Deus, né, de Jesus. Ali, acho que é um exercício muito prático, né? E o senhor até comentou com a gente ali nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho, e o senhor falou sobre eu vivo genuinamente pela fé. E é interessante que para chegar nessas pessoas, né, principalmente dentro da experiência de missão, e aí até o senhor pode comentar um pouquinho mais com a gente, não é exatamente... O principal é a transformação de vida através do poder de Jesus Cristo. Mas antes de chegar nisso, muitas vezes a pessoa está morrendo de fome. Ela está morrendo por conta de uma doença, que ela não tem recursos financeiros ali para conseguir. E aí entra, né, essa visão do missionário, essa visão, inclusive empreendedora, de poder ajudá-los de alguma forma para que eles desenvolvam uma atividade, eles consigam prosperar, não somente na questão financeira, mas é uma coisa que impacta no âmbito de vida. Como são os projetos que o senhor desenvolve nesse sentido? Até o senhor comentou que tem alguns projetos que são bem interessantes mesmo, isso é legal até para o pessoal de casa tá sabendo, entender como que funciona. Ótimo. Eu costumo dizer que a missão na África é diferente. Por quê? Porque aqui você pode ir com folheto. Então eu costumo dizer que na África não é com folheto. Ou seja, você não evangeliza com folheto. Você evangeliza com pão. Por quê? Hoje, uma das coisas que mais matam lá na África é a fome. Depois da fome, a malária. Então as pessoas não vão... não tem como você simplesmente dar um folheto para ela e dizer para ela que Jesus ama ela, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água da vida. Como que você vai falar para uma pessoa que Jesus é o pão da vida se ele está há dias, e quando eu digo dias, são dias de fato, e literalmente, sem colocar um pedaço de pão na boca? Como que você vai falar que Jesus é o pão da vida? Tem pão lá, falando isso? Tem. Não essas bênçãos de pão que nós temos aqui, um pão francês, Na um chapa, pão com manteiguinha. nada, né? Não. Mas tem o pão deles lá. Ok? Então, como você vai falar, né? Jesus é o pão da vida. Tá, mas se Jesus é o pão da vida, como é que eu estou? Por exemplo, eu me deparei muitas vezes com pessoas que eu chegava a conversar com eles e eles diziam assim, não, Jesus é dos brancos. Deus é só Deus dos brancos. Por quê? Porque aquela vida de dificuldade, de sofrimento. Então, você simplesmente chegar lá e falar que Jesus resolve, mas resolve como? Se nós não vemos saída, se não existe saída, pelo menos na nossa visão, nós não conseguimos. Né? E como que eles conhecem, quem sabe eles têm uma percepção em algumas regiões do que é empatia. Mas muitas vezes eles não conseguem provar da compaixão através do ser humano. Essa compaixão que Cristo exerceu, que é tão falada na Bíblia. Como que isso acontece comigo na minha realidade, né? Quem sabe, talvez eles não pensem diretamente dessa forma. E aí, através de um missionário que chega, abraça, sacrifica
muitas vezes os seus próprios interesses, né, de sair de uma região que está muito mais desenvolvida. O senhor comentou, né, que tinha inclusive negócio, e de repente você deixar tudo isso para trás e abraçar um povo, e aí sim você exerce a compaixão, Isso, porque a você compaixão. não só tem empatia, mas você participa da dor dele, se doa o seu tempo, a sua dedicação, sacrifica muitas coisas da sua vida pessoal para ajudar essas comunidades, né? E valoriza eles, né? Uhum. Que é o que mais eles querem, ser valorizados, né? Ser valorizados. Então, quando você... que é o trabalho que a gente hoje está desenvolvendo lá, valorizar, né? Muito bom. Tipo, repreender esse espírito de inferioridade, daquela ideia de que, não, nasci para sofrer, minha vida vai ser só de sofrimento, vou morrer sofrendo. Então, hoje, o que a gente desenvolve através dos nossos projetos é exatamente isso, valorizá-los, que é o que todos nós precisamos entender, como ser humanos que somos, voltando àquela ideia que falei do mundo conturbado e difícil que nós vivemos. É valorizar o ser humano, independente de quem ele seja, é valorizar a pessoa. E é isso que nós estamos fazendo lá. Então, hoje nós temos alguns projetos e o foco nosso é exatamente esse, né? Que, volto a dizer, missão, que é transformar. Começa transformando, vida, né? exatamente, primeiramente valorizando eles, mostrando que a vida deles realmente tem valor. Então, hoje nós temos um projeto que nós denominamos Projeto Dai-lhes Voz de Comer. Que é esse projeto? Esse projeto nasceu de uma experiência que eu tive com Deus. Eu havia chegado na África, né? Não conhecia, o que eu conhecia alguns documentários, alguma coisa assim, nada mais. E é parecido com os documentários, a realidade lá? Muito além. Muito além. Muito além dos O senhor documentários. falou aí morrer de fome, é o que mais mata lá, até anotei que é a fome. É difícil entrar na nossa cabeça isso. É uma coisa que está me martelando aqui. Não faz parte da nossa realidade. Nós temos no Brasil situações de pobreza, de dificuldade, só que nós temos uma outra realidade. Hoje nós temos programas de governo, e nem só os programas de governo, mas nós temos, querendo ou não querendo, o brasileiro ele tem um coração, eu acho que todos vão entender, mas os brasileiros têm um coração bondoso. Sim, né? E você sabe, nós vemos muitas pessoas, então você pode ficar desempregado, pode passar por uma dificuldade, mas alguém vai socorrer você. Sim. Aqui eu estou falando isso da nossa realidade de Brasil. Alguém vai socorrer você. Se você não faz parte de um programa de ação do governo e que não precisa fazer parte, você vai ser socorrido por alguém. É diferente de lá. Não tem essas ações. Então, é uma realidade, como eu disse, totalmente diferente, bem chocante. Um exemplo mesmo aqui, a gente tem muitos projetos sociais, né? Também que às vezes não é patrocinado pelo governo, mas são pessoas que se disponibilizam ali. Eu via muito no hospital em que pessoas iam lá e levavam comida para as pessoas que ficavam ali, vinham de cidades em torno de Curitiba, para que Curitiba aqui tem essa infraestrutura, consegue atender. E pessoa social, sem investimento nenhum, a pessoa sentindo o coração mesmo de ir lá e fazer distribuir alimentos ali, de fato ajudar. Eu fiz muito isso nas ruas de Curitiba. Olha aí. E até a própria igreja, né? As próprias igrejas também. Hoje a igreja tem um trabalho também, né? Muitas igrejas, não só no caso a igreja a qual eu pertenço, mas muitas igrejas desenvolvem um projeto desse tipo, né? Eu andei dirigindo, pastoreando igrejas aqui em Curitiba. Eu fiz muitos trabalhos de evangelismo nas madrugadas, levando marmitas, né? Levando sopa, levando café, levando pão. Muitas vezes fiz isso aqui. Ou seja, não estou envolvido só na missão transcultural. Internacional, né? Estou na cultural também, que era aqui local, né? Tá? Fizemos muito isso aí. Tenho muitos frutos, inclusive, de trabalhos, porque muita gente pensa assim que você vai ali para, por exemplo, nós fazíamos muito ali
perto da rodoviária, no mercado municipal. E muita gente pensa que todo esse pessoal que está na rua é tudo gente... E não é. Ali tem pessoas boas, tá? Que infelizmente... Instruídas, e que infelizmente chegaram a uma situação da vida que complicou, desajeitou, e eles acabaram indo para a rua. E que estão ali em busca, esperando uma oportunidade, uma situação. E aí, se não houver o que, né, foi falado aqui, a empatia, se não houver a compaixão, nós logo dizemos que é tudo, né, vou usar aqui uma expressão, é tudo bandido, é tudo drogado, é tudo vagabundo, e nem sempre. Eu digo assim porque tive muitas experiências na madrugada. Eu estou falando de Curitiba. Muitas experiências na madrugada de se deparar com pessoas que saíram às vezes do seu estado porque alguém fez uma proposta e tal, e chegou aqui, não era aquilo, daí saiu às vezes lá do seu estado só com dinheiro para vir, e chegou aqui, sofreu decepção, aí fica esperando um apoio do FAS e tal, aquela coisa para conseguir uma passagem de retorno. Então nem todo mundo que está embaixo dessas marquises são vagabundos, são bandidos, são drogados ou são, né? Então aí é importante, e para isso também a gente precisa ter discernimento e precisa ter para se deparar e atender essas pessoas. Muito bem, pastor. E cair, inclusive, né, numa palavra que é bíblica, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? Porque, de certa forma, isso foi tão banalizado que as pessoas deixaram de acreditar que existem pessoas que precisam. Só que se a gente for olhar friamente dessa forma, a gente não ajuda mais ninguém, né? E aí fica frio. Então, na verdade, o cristão, a pessoa que se doa, que busca exercer a compaixão, que está acima da empatia, que é uma evolução, né, um legado que Cristo nos deixou como cristão para exercer, ela vai olhar, que nem ajudar sem olhar a quem exatamente, ajudar genuinamente. Isso é evangelho, senão você se distancia do evangelho. Exato. Né? E hoje tem muita gente enganado com o que é evangelho. Muito, infelizmente, que é exatamente isso que você falou. Quer dizer, o amor tem se esfriado, é bíblico, né? Mas muita gente tem, e aí a gente precisa muito da graça de Deus para não se afastar, não se esfriar e não incorrer numa situação de frieza. Tá entendendo? E acabar não exercendo a ação da parte da fé. E uma coisa que o senhor começou a falar, falando de ajuda, né? O senhor criou um projeto muito bacana, que o senhor comentou ali, dá-lhe voz de comer. E aí o senhor começou a falar, a gente acabou entrando um pouquinho, abrindo o leque. E como que foi a continuidade desse projeto? Como que ele tá sendo? Foi uma experiência, como eu disse para vocês, brilhante, porque eu estava pedindo a Deus estratégias. Eu cheguei na África e me deparei com uma realidade totalmente aquém daquilo que eu pensava e que eu tinha lido e pesquisado. Então comecei a pedir a Deus que me desse estratégia. Então foi uma experiência muito extraordinária, porque eu estava sentado na frente da minha casa lá, e eu vi quando uma mamana lá é uma senhora, quando uma senhora passou e ela estava comendo um pacotinho de nick-nack. Nick-nack seria vamos levar aí para o lado dos nossos biscoitinhos aí da nossa, né? E ela terminou de comer aquele pacote de nick-nack e jogou. Atrás dela vinham alguns garotos. E eu vi quando um daqueles meninos se abaixou, pegou aquele pacote, terminou de abrir, de rasgar aquele pacote, colocou na sua narina e ele suspirou com o cheiro daquele pacote. Ou seja, ele se alimentou com o cheiro daquele pacote. Naquele momento foi uma das experiências mais lindas e mais extraordinárias que eu tive com Deus na minha chegada. Por quê? Porque eu vi aquele garoto se alimentar com o cheiro daquele pacote de biscoito. Ele suspirou. E naquele momento, Deus falou do propósito que tinha me levado lá. Que era, Deus falou claramente comigo, dai-lhes de comer. Essa foi a primeira parte do nosso episódio gravado com o pastor Cláudio Cubas. Deixe aqui nos comentários se você quer ver a parte 2 desse episódio.